Eu vou utilizar essa tela aqui, né, para poder dar aula. E aí vocês vão ficar no monitor aqui do lado direito. Então, se vocês puderem aparecer para eu poder dar aula olhando para vocês, seria interessante. Que aqui eu estou dando aula para um monte de fotinhas e iniciais do nome. Carlos Felipe não tem webcam. Mas eu acho que é a minoria, né? A maioria de vocês aí deve ter webcam, né? Só quando é obrigatório. Ai, Jesus, nem eu. Ah, nessa hora as webcams estão todas com problema, né? Nessa hora. Impressionante. Então vamos lá, né? Um ponto extra, Matheus. Depende, no final lá que você ficar com 59, aí eu vou lembrar que você ligou a câmera, entendeu? Aí, ó, Lucas Roger aparecendo aí, ó, beleza? Olha, Yuri chegando. Olha o tamanho que vocês ficam aqui. Olha o quadradinho do Lucas Roger e olha o quadradinho, o meu quadradinho, tá vendo? Se tiver bagunça no fundo, não tem problema. Não dá nem pra ver direito, né? O quadradinho é tão pequenininho porque é muita gente, tá vendo? Ah, tá. Beleza. Eu tava brincando, né? Mas muita gente tem câmera aí. Eu sei que tem, né? Alguns tem realmente, tá. Dá tchau, Lucas. É, muitos eu sei que realmente tem problemas, mas muitos podem falar que. Olha aí, ó. Eu vou lembrar. Ó, o Kai também, beleza, Kai? Kai apareceu e sumiu. Próxima, sexta-feira tem mais. Ó, Beatriz também chegando, aparecendo. Matheus também arrumando o topete ali. Assim que eu gosto, muito bem. Eu acho que agora todo mundo já tem acesso, né? Porque não tem mais ninguém. Eu mandei no Classroom também, né? Esse código também eu mandei lá no Classroom. Então vamos lá? Começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar a respeito de sistemas lineares. Eu vou deixar vocês aqui do lado direito aqui, né? Se eu estiver olhando para cá e não estiver olhando para cá, é porque eu estou olhando para vocês aqui no monitor do lado direito aqui. Eu vou utilizar aqui o OpenBoard, que é onde a gente dá para escrever. Eu tinha duas opções para poder dar essa aula. Uma opção é fazer a aula tradicional, digamos, do jeito que a gente faz lá no IF, escrevendo tudo do quadro. E outra opção seria a gente escanear as notas de aula e simplesmente passar por elas, né? Seria uma coisa bem mais rápida, na verdade. Aí vou preferir fazer como se a gente tivesse lá no instituto mesmo, né? Dando aula. Então a gente vai escrever aqui literalmente. Vamos fingir que essa folha de caderno que tá. É bem tradicional isso aqui. Essa folha de caderno que está aparecendo aí é o nosso quadro lá do Instituto e a gente vai falar hoje a respeito de sistemas lineares. A letra não é lá essas coisas, né? Mas dá para poder entender, o tamanho tá bom para vocês aí, tá tranquilo, dá para enxergar bem, ouvir bem. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Ótimo. Então vamos falar. O que é um sistema linear? Sistema que vai denotar para a gente o quê? Uma conjunção de equações lineares. Então vamos começar a falar aqui uma equação linear. O que é uma equação linear? Uma equação linear, vamos dar ênfase para a equação linear, em n variáveis, vou chamar essas variáveis aqui de x1, x2 até xn, é uma equação da forma. Eu estou gravando a minha tela, aí pode ser, igual eu comentei para vocês, se tiver alguém que quiser gravar também a tela dele aí, pode ser que dê algum problema, aí o que acontece? Aí ter duas gravações, uma até mais, é melhor do que se uma falhar, tem outra, né?
o Google Meet tirou a funcionalidade de gravar para os professores. Então, uma equação linear em n variáveis é uma equação da forma que eu vou chamar de A1x1 mais A2x2 mais ANxn igual a B. Então, vou chamar essa equação de 1. Então, o que acontece? Então, essa aqui é uma equação linear. Linear por quê? Porque todas as potências das variáveis é potência 1, né? Ou seja, o x1 está elevado a 1, o x2 está elevado a 1, está todo mundo, por isso que é chamado de linear, ok? Não é a potência das incógnitas, é a variável 1. Esses camaradas que acompanham, A1, A2, AN, eles são números reais, eles são chamados os coeficientes da minha equação linear. Então, o que é um sistema linear? Um sistema linear é quando você junta várias equações lineares, beleza? Então, quando juntamos m dessas equações, do tipo, que eu chamei aqui do tipo 1, né? Nós vamos ter o quê? Um sistema de equações lineares. Saulo chegando aqui. Permitir. Acho que o Saulo entrou, né? Acho que deu certo. Saulo Ribeiro está participando. Beleza. Deu certo. Então, deu para entender o que é um sistema linear? É quando a gente junta o quê? Uma quantidade de equações lineares, beleza? Então a gente tem um sistema linear. Então como é que a gente poderia reproduzir isso aqui? Vou colocar outra página aqui. Como é que seria isso? Eu vou chamar isso aqui de asterisco. Então como é que seria esse sistema? Esse sistema teria uma carinha assim, ó. Vou chamar de A1x1. Depois a gente vai entender por que eu estou chamando lá. Eu chamei simplesmente de A1, não foi? Aqui, ó. Opa. Aqui eu chamei de A1, X1, A2, X2. Como eu vou montar um sistema, agora eu vou mudar os coeficientes para A11, X1, mais como eu estou na primeira linha e na segunda coluna, eu vou usar A12, X2, até a A1N, XN igual a B1. Depois, A21, X1, mais A22, X2, mais A2N, xn igual a B2, e assim vai. Eu estou falando a respeito de sistema. Pode abrir o microfone, Felipe? Pode, se você quiser abrir o microfone e falar, pode falar. Na IF aqui, na área de estudo aqui, é para não atrapalhar os outros que estão estudando. Tá, beleza, tá bom. A gente está falando a respeito de sistemas lineares. Na aula da semana passada, nas duas primeiras aulas, a gente falou a respeito de matrizes. É o início do livro do Reginaldo. Então, nas duas aulas a gente falou a respeito de matriz. Hoje a gente está começando sistemas lineares. Está no capítulo 1 ainda do livro do Reginaldo. Então a gente está falando de sistemas lineares na aula de hoje, ok? Tá, qual que é o nome do livro aqui para poder baixar ele? Eu acredito que está escrito, e tem livro de Gaal lá no Classroom, se você for no Classroom de... Tem lá então, eu vou procurar e eu acho então. Beleza. Continuando aqui, para terminarmos nosso sistema, então eu vou ter aqui eu estou chamando M, né? São M equações, então AM1x1 mais AM2x2 mais AMNxn igual a BM de Maria, beleza? Então esse aqui é nosso... Com a reticência aqui na... Professor, Oi? Ali você colocou AM1, X2 ou X1? X1, ficou ruim esse 1, né? X1. Aqui é X2, beleza? Ficou ruim, realmente ficou ruim o X1. AM1x1 mais AM2x2 mais AMNxn igual a BN. Então, o que acontece? Esses camaradas aqui, ó, esses A e J, e esses BKs,
Na verdade, esse aqui poderia chamar de, deixa eu ver, M, poderia ser chamado de BI também, né? Esses BIs, porque o I aqui ele está variando de 1 até M de Maria, e o K ele está variando de 1 até N, né? Ou seja, é a quantidade de coluna que a gente tem, que é o N, e a quantidade de linhas aqui é exatamente o M, né? O M e o I. Ficou ruim, né? Acho que é melhor deixar o K aqui mesmo. BK, e aí a gente fala que o I, o K e o I varia de 1 até M, para não utilizar a mesma letra, beleza? Ou seja, esses Bs aqui do lado direito, ó, de B1 até BM, então significa que o índice dele aqui eu estou chamando de K, tá vendo? O K varia de 1 até M de Maria. E o I também, que é a quantidade de linha, varia de 1 até M de Maria. E o J, que é a quantidade de coluna, varia de 1 até M. Tranquilo? Ronivaldo chegando. Tranquilo, gente? Até aí? Repete, por favor, Valdomiro, essa última parte que você falou. Aqui é só a questão dos índices, Beatriz. O que acontece? Aqui, ó, esses A e J, eles são os coeficientes do sistema. Então, o que acontece? Quem está no lugar do I aqui, por exemplo, quando o I vale 1, por exemplo, eu tenho a primeira linha, tá vendo que ele está fixado aqui, ó, A11, A12 até A1N. Então, o I, ele varia de 1, ou seja, quantas linhas eu tenho? 1 até M de Maria. Os BK aqui, ó, o K também varia de 1 até M de Maria, tá vendo? Porque a quantidade dos Bs é a quantidade de linha que eu tenho. Já a quantidade de coluna é exatamente N de Nair, tá vendo? O J, que está na coluna, ele vai de 1, tá vendo? Ele vai de 1 até o N, tá vendo? Aqui no final, aqui tem um N, ó. Então essa... nas matrizes mesmo, né? Exatamente. Agora eu vou falar exatamente da notação matricial. Essa notação matricial, a gente pode pegar esse sistema... Opa, ficou uma letra mais grossa aqui. A gente pode pegar esse sistema e colocar na notação de matriz, igual você... Notação matricial. Igual você comentou. A letra vai ficando cada vez pior. Notação matricial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse sistema dessa seguinte maneira. Eu vou pegar uma matriz A, um vetor X igual um vetor B grande. Onde, ou seja, meu sistema linear, né, esse asterisco aqui, ó, ele vai ser escrito dessa maneira, onde essa matriz A aqui, ela é exatamente a matriz dos coeficientes. Tá vendo? A21 até A2N e aqui AM1, AM2 até AMN. Esse vetor x grande vai ser exatamente o vetor solução, o vetor incógnita, digamos, né? Que a gente vai depois encontrar a solução desse sistema. E esse vetor b, ele é exatamente o vetor que a gente chama de termos independentes. Quem é esse vetor? É o B1, B2 até o Bm. Observe que essa matriz aqui ela é M por N. Isso aqui tem o que? Tem M linha, ou N linhas por uma coluna, né? E o resultado vai dar o quê? Ou seja, o resultado aqui vai dar... Essa aqui também quando você multiplica uma pela outra, vai ser o quê? Vai ter M linha por uma coluna, beleza? Quando você pega essa matriz A, multiplica... pretendo colocar, André, mas só que se der algum problema na gravação, aí não vai ter jeito, viu? Fica claro que, a não ser que alguém esteja gravando também, e aí a gente tem duas possibilidades, porque se eu perder a gravação, essa gravação aqui der algum problema, eu estou gravando a tela, né? Mas aí eu não prometo para vocês 100% que vai ter isso aqui lá no mural da turma. Se tudo der certo, eu coloco lá sim depois. Ô, professor. Oi. Ali, o N é igual o N no A e no X? No A e no X, Porque você colocou no A é M por N e no X é N por 1.
n por 1 tem n linhas, esse x aqui, ó, o vetor, esse vetor aqui que eu coloquei, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse vetor x aqui, ó, as variáveis, a quantidade deles é n de Nair. Tá vendo? Ah, entendi. Então, Essa... Eu fico meio confuso. essa quantidade aqui é n, tá vendo? Porque vai de 1 até n. A quantidade de variáveis das incógnitas é n. Então, para fazer sentido a multiplicação, vocês lembram que esse camarada aqui tem que ser igual a esse, né? E o resultado sempre vai dar esse camarada por esse aqui, ó. Que é o que deu aqui, né? Tranquilo da multiplicação? Agora ficou claro. Beleza? Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter A. Esse A aí, né? Chama-se matriz do sistema linear, o nome que a gente dá para ela. Matriz do sistema linear. Beleza? E aí a gente pode discutir para que a gente quer isso, né? Ou seja, a gente quer resolver o sistema. Para resolver o sistema, eu preciso falar em solução. Então, uma solução... O que seria uma solução, né? Uma solução é uma matriz também. É uma matriz... Eu vou chamar essa matriz aqui de S. Essa matriz S, ela vai ter o quê? Ela vai ter N entradas, né? Ou seja, vocês lembram que o X lá, ele ia do X1 até o Xn. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter N entradas, vai ser dessa maneira a solução do meu sistema, de tal forma que as equações do sistema sejam satisfeitas. Ou seja, quando você pega esse vetor S e jogar lá no lugar do... substituir o x1 por S1, o x2 por S2, e assim sucessivamente, Juan chegando, você vai ter o quê? A igualdade, ou seja, você vai substituir todos esse vetor aqui, S1 até Sn, lá no meu sistema linear, aqui, ó. Aí substituir no lugar desse x1 aqui, no lugar, quando é que aparecer x1, você vai trocar por S1. Quando no lugar do x2 você vai trocar por S2 e assim sucessivamente, até o xn você vai trocar por Sn. Quando você fizer isso e essas igualdades serem satisfeitas, todas as equações lineares forem satisfeitas, significa que você tem uma solução do sistema. Beleza? Então, as equações do sistema sejam satisfeitas. Ou seja... Então eu vou trocar os elementos de S pelo do X e multiplicar A vezes X, que vai dar B. A vezes S. A vezes S? Isso, porque agora eu tô falando que a solução sua é S, né? Então, se... Exatamente. Se isso aqui for satisfeito, então significa que esse S é solução. Ok? Você pegou esses... Antes, quando você tem um sistema linear, o x1 até o xn são as incógnitas. Você não sabe quanto que ele vale. Quando você resolve o sistema, você quer encontrar um vetor numérico, de forma que quando você substitui no sistema, o resultado dê igual. Então, o que acontece? Quando você fazer essa conta aqui, ó, A11, S1, mais A12, S2, mais A1N, Sn, e o resultado dá B1, para a primeira equação, quando você pegar e substituir na segunda também. Exatamente, Lucas, esses são números. S2 mais A1N, 2N, Sn igual a B2, que é 2N, até AM1, S1, M2, S2, isso aqui der BM de Maria, então significa o quê? Significa que foi satisfeito o seu sistema, ou seja, todas as suas equações lineares, elas foram satisfeitas com esse vetor solução S. Então, isso que a gente chama de solução de um sistema linear. Ficou claro? Ficou, gente? Qualquer dúvida, vocês podem parar. Vai passar um exemplo aí disso aí? Vou. Agora, acho que sim. De letra eu não vou conseguir entender, mesmo se você explicar de novo. Você tem uma certa intolerância à letra, né? Não gosta muito delas, não, né?
Vamos lá para um exemplo, então. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um sisteminha aqui bem facinho aqui, ó. X mais 3y igual a 5 e 2x menos 3y igual a 4. Professor, tem como você voltar na tela anterior rapidinho? Essa? Tá ótimo já. Beleza. Então, o que acontece? Esse sistema aqui, ó, se a gente for colocar naquele formato lá, né, AX igual a B, quem que seria o nosso A aqui da história? Seria os coeficientes, não seria? Quem são os coeficientes aqui? Quem acompanha as variáveis, não é? Ah, outra coisa aqui, quem está fazendo o papel do x1 é o x e quem está fazendo o papel do x2 aqui é o y. Quando as variáveis são poucas, a gente pode usar x, y, z, w, mas aí quando fica grande, aí a gente usa índice, né, para poder deixar a quantidade ser maior, né? Então aqui eu vou ter 1 e 3, e aqui 2 e menos 3. O meu vetor x é o vetor xy, né, o x grande, o x maiúsculo, e o meu vetor b, ele é o vetor do termos independentes, né, 5 e 4. Aí, quem que é o S da história? O S é um vetor numérico, né? De forma que quando você fazer a conta A vezes S, o resultado tem que ser igual a B. Quem que vocês acham que é o Quem que vocês acham que é S? Tiago aparecendo ali também. Esse S vai ser o que vai ficar no lugar do X, né? Isso. Esse S aqui são duas coordenadas, né? São dois números, de forma que quando você multiplicar por A, vai dar B. Bom, eu vou falar para vocês quem que é o S, e depois a gente vê como é que faz para poder resolver o sistema em si, né? Então, o meu S, ele vai ser quem? Ele vai ser o vetor 3 e 3 meios. Aí você pergunta, mas por que 3 e 3 meios? Porque, para ser solução, o que eu falei para vocês? Se eu pegar e se satisfazer isso aqui, né? É solução. Então, vamos ver se é verdade? Vamos pegar a matriz A, 1, 3, 2 e menos 3. Vamos multiplicar por esse vetor aqui, 3 e 3 meios. E vamos ver quanto que dá? Então, primeira linha, primeira coluna, né? 1 vezes 3, 3. Mais 3 vezes 3 meios vai dar quanto? Eita, acho que não deu não, né? Não, aqui é 2 terços, desculpa, gente, acho que eu errei aqui. Aqui, em vez de 3 meios, 2 terços. Acho que agora dá, 2 terços. 3 vezes 2 terços dá quanto? Dá 2, não dá? E agora, a segunda... então aqui ficou ok, né? A primeira posição deu 5, né? Tá ok, não tá? Agora, será que dá certo a segunda equação também? 2 vezes 3 dá 6. E menos 3 vezes 2 terços dá menos 2, né? Então, 6 menos 2, 4. Que também tá ok, não tá? Ficou tranquilo? Ficou não, viu, professor? Não entendi como é que você acha o S, não. Exatamente. Foi chute, não foi? Foi um chute, digamos, daquele que o jogo, se for um jogo de futebol, sabe aquela bola que o jogador acerta no ângulo, que tipo assim, vai ser uma vez na vida e só, acabou? Mas nunca acerta? Eu não gostei, foi desse número bem específico aí, o 2 terços. E é exatamente o camarada que vai dar certo aqui para isso. Faz de novo, que eu não entendi não. Então, para dar certo, tem que ser exatamente esse camarada específico. Ou seja, é aquele gol que o cara faz uma vez na vida, não vai acertar o chute mais nunca. Mas só que não se preocupe com isso, que a gente vai... principalmente se o Thiago Volpe estiver no gol, né? Parece que ele chama... Então, o que acontece? A gente vai aprender como resolver esse sistema, entendeu? Por que a gente vai encontrar esse 2 terços? Eu sei que isso aqui é bem específico, ou seja, é um chute
maravilhoso, digamos, né, que deu certo nas duas equações, né, porque para ser solução do sistema, ela tem que satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Então, vamos explicar novamente aqui por que esse S ele é solução. Porque quando você checa isso aqui, ó, ou seja, de acordo com o que a gente escreveu aqui, ó, o que é a solução? Uma solução é um vetor numérico, tá vendo que eu chamei de S1 até Sn. Nesse caso aqui só tem S1 e S2. O S1, nesse caso aqui, foi o 3 e o S2 foi o 2/3. Então, meu vetor S é composto dessas duas entradas só, porque o sistema era 2 por 2. De forma que quando você pegar esse vetor numérico S e substituir no sistema, você vai ter a igualdade. Foi exatamente o que a gente verificou aqui, ó. A gente pegou o vetor A, a matriz A, multiplicou pelo vetor S, tá vendo o vetor S aqui? E o resultado deu exatamente B. Então, por isso que isso aqui é solução. Né, Bruno? Acorda aí. Bruno tá dormindo aí? Então, o que acontece? Então, isso aqui é solução do sistema. Tranquilo, gente? Ficou claro? Por que é solução? Porque satisfaz o sistema linear. Ficou tranquilo agora ou não? Tiago Carvalho chegando. Então, podemos dar sequência? É a nossa pergunta agora, né? Tô trocando. Ah, beleza. O que a gente vai fazer agora é quais são as operações que eu preciso fazer para poder encontrar esse vetor. Exatamente. Pensa em dois números de forma que quando você substituir aqui nessa conta, ou seja, multiplicar pela matriz A, o resultado vai dar o vetor independente B. Então essa é a ideia da solução. Mas só que a gente não pode ficar chutando, né? Ou seja, a gente tem que ter um mecanismo para poder resolver o sistema linear sem ficar fazendo chutes, né, de valores. Então, também, né? exatamente. Então, isso aqui não é nada funcional na nossa vida, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos estudar. Como é que é para fazer tem que montar o sistema linear? Deixa eu ver, a mensagem aparece em forma de pop-up aqui, rapidinho, aí eu não consegui ler. Felipe, para fazer a conta, temos que montar o sistema linear. Então, você já tem um sistema linear, né? Que é esse sistema aqui, o sistema linear. Aí o que acontece? A gente vai estudar uma técnica na aula de hoje para poder encontrar o vetor solução. É a famosa técnica do escalonamento, só que a gente vai utilizar aqui uma ideia de pivô, que a gente vai ver, que a gente vai utilizar a matriz aumentada. Exatamente. Ou seja, construir, vamos manipular algebricamente esse sistema aqui, de forma que a gente vai conseguir encontrar um sistema linear equivalente. Observe que eu não estou falando que é igual. Ele é equivalente, ou seja, ele não vai ter as mesmas entradas, mas só que a solução desse sistema equivalente, ela vai ser igual à solução do sistema original. Beleza? Então o objetivo da aula de hoje é exatamente essa. E construir sistemas equivalentes de forma que a solução desse sistema equivalente é igual à solução do original. E aí, a gente vai utilizar manipulações algébricas. Então, quais manipulações algébricas são permitidas? Então, vamos lá? Quais manipulações algébricas, né? Operações... Então, para resolver... Eu chamei lá atrás de asterisco, que é aquele sistema grande, né? Lá do início, né? Esse sistema aqui, ó. Para resolver um sistema dessa maneira, usaremos manipulações algébricas, ou faremos, né? Manipulações de forma a encontrar um sistema equivalente a esse sistema original
cuja solução seja mais fácil de obter. E tal solução é a mesma do sistema original. Então esse é o objetivo, beleza? Aí você fala assim, mas o que significa esse mais fácil de obter? Esse mais fácil aí é mais fácil para quem, né? Vocês vão ver que vai ser fácil, acredito que para todo mundo. A gente vai pegar uma matriz de forma que vamos deixar simplesmente só a diagonal valendo 1, os outros elementos todos zeros, ou seja, a solução sua, quando você fizer a manipulação, o que aparecer do lado direito vai ser a solução. Você não vai precisar fazer conta nenhuma. Ou seja, você vai encontrar a solução logo de cara. E aí, que manipulações algébricas são permitidas? Então, primeiro que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode trocar linhas de lugar. Beleza? A gente pode trocar. O que é permitido, né? Então, trocar linhas, ok, pode fazer isso. O que você pode fazer? Você pode multiplicar uma linha toda, uma equação daquela por uma constante não nula. Você pode multiplicar uma linha. Cada linha é uma equação, lembrando disso, né? Por uma constante não nula. Porque se multiplicar por zero, você vai alterar o sistema, beleza? Por isso que a gente fala por uma constante não nula. E por último, você pode somar equações. Você pode pegar e somar duas equações e pegar o resultado da soma e substituir uma equação por essa soma. E se essa equação tiver multiplicada por um escalar, eu posso somar com outra? Pode. Então você pode somar equações multiplicadas por... Nenhuma das propriedades que você falou aquele dia, não é? Isso. Você pode somar equações multiplicadas por escalar ou não. Se elas estiverem multiplicadas ou seja, se ela tiver original, né, sem ter sido modificada, você pode somar uma com a outra e pegar o resultado e substituir. Beleza? Agora, se uma já tiver sido multiplicada por um escalar, você pode pegar ela do mesmo jeito, somar com outra e substituir também. Então, essas três operações aqui são as operações válidas. Então, são as operações algébricas válidas para resolver um sistema linear do tipo asterisco. Tranquilinho até aí? Eu posso usar só um desses tipos ou posso usar dois tipos para resolver uma? Ou os três, depende da necessidade, depende do sistema. Um, dois ou três, a combinação delas, essas três propriedades, essas três operações aqui, elas estão livres para você fazer a qualquer momento. Ok? Vamos lá. Observação. Vou colocar uma observação aqui, né? Quando você faz essas manipulações aqui, ó, trocar linha, multiplicar por escalar não nulo, somar. Quando eu falo somar equações, tá subentendido que você pode subtrair também, né? Porque se você pegar e multiplicar uma por menos 1 e somar, você está fazendo a subtração, concorda? Tranquilo, gente? Repete o que você fala, por favor. Quando eu falo somar equações, está subentendido que pode subtrair também, porque subtrair nada mais é do que somar com o oposto. Eu posso multiplicar uma por menos 1 e depois somar. Ao fazer isso, eu estou, na verdade, subtraindo, concorda? Entendi. Então, você vai ter que multiplicar por menos 1? Não, é só um exemplo. É só um exemplo que pode subtrair. Quando você multiplica por menos 1, isso é subtração. Um caso específico. Então, vamos lá. Observação. Quando você faz isso, o que você vai estar modificando? Você vai estar modificando os coeficientes do sistema, concorda? Quando você, ao efetuarmos... Maria Clara chegando.
ao efetuarmos essas operações elementares, vamos chamar essas operações válidas de elementares, o que muda, nós vamos ver um exemplo numérico daqui a pouco, viu? São os coeficientes do sistema. Lembra dos A e J, que é a matriz A? Então, esses camaradas vão ser mudados, né? Imagina que você multiplicou por 3, depois você pegou e somou. Então, os números originais, eles vão sendo modificados, né? Então, o que muda são os coeficientes do sistema, gerando o que chamamos de matriz, gerando o que chamamos de matriz aumentada. O que chamamos aumentada. Então, essa matriz aqui que eu vou denotar por A barra B, o que é essa matriz A barra B? É a matriz dos coeficientes A11, A12 até A1N. Aqui eu vou colocar uns tracinhos aqui para colocar o B1 também junto, tá vendo? Ou seja, essa barra aqui, ó, é exatamente esses tracinhos aqui que eu estou colocando um vetor termo independente junto. Imagina que você está pegando essa linha aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo prático aqui, ó. Essa linha, essa primeira linha aqui, imagina que você está pegando ela e multiplicando ela, por exemplo, por menos 2. Quando você multiplica ela por menos 2, concorda que o 5 também vai ser multiplicado por menos 2? Você está multiplicando a linha toda, né? Então, por isso que eu coloquei esse B1 aqui junto, tá vendo? O próximo, A21, A22 até A2N. E aqui até M1. Esse termo depois da igualdade sempre vai ser o B, né? Isso, depois da igualdade é sempre o B. Aqui o B2, né? Até o BM de Maria. E aqui, porque tem M linhas, né? M de Maria. Então essa aqui é chamada de matriz aumentada, tá vendo? Ela tem a matriz A e ela tem a matriz B. Então esses camaradas aqui são os que vão ser modificados utilizando as operações elementares. Tranquilinho? Até aí? Uhum. Beleza. Então vamos pegar mais uma folha aqui. Aqui o teorema aqui, ó. Esse teorema aqui que vai garantir aquilo que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que eu vou resolver o sistema modificado? E a solução desse modificado ele seria mais fácil de se obter. E aí, mas só que eu queria saber a solução do original. Então esse teorema aqui que vai garantir que a solução desse camarada modificado, ele é exatamente igual à solução do original. Então, aqui eu tenho dois sistemas, ó, sejam, na verdade, se AX igual a B e CX igual a D são sistemas lineares? São sistemas lineares, tais que a matriz aumentada aqui, ó, CD, é obtida do outro sistema, AB, aplicando as operações elementares, as que são válidas, né? Então, esses dois sistemas possuem a mesma solução. Então, os dois sistemas possuem a mesma solução, beleza? Ou seja, o que acontece? Sistemas que possuem a mesma solução, a gente dá um nome especial para ele, a gente chama que são sistemas equivalentes, né? Então, sistemas que possuem
a mesma. São ditos, né? São conhecidos, são ditos. Sistemas equivalentes, beleza? Então, se tem a mesma solução, então eles são equivalentes. Tranquilo até aí? Podemos entrar no método propriamente dito, para ver como é que a gente vai resolver sistema linear? Pode sim. Beleza, então vamos para o método de Gauss-Jordan. Vou pegar outra folha aqui. Como as folhas aqui são infinitas, né? Se for na vida real, não pode fazer isso por causa das árvores, né? Mas aqui pode. Método Então, qual que é o objetivo do método de Gauss-Jordan? Eu vou conseguir um sistema equivalente, né? O objetivo dele. Vou colocar aqui, objetivo. Conseguir um sistema equivalente. Lembra o que é sistema equivalente, né? Sistema que possui a mesma solução, né? Conseguir um sistema equivalente aplicando, logicamente, as operações elementares. Ficou ruim aqui. Operações elementares, né? Que são as regras permitidas, né? Que a gente viu. Aplicando as operações elementares ao sistema dado. Para isso, nós vamos utilizar o sistema. Para isso, nós vamos utilizar a ideia de pivô. Aí você pode perguntar, esse pivô aí tem a ver com o pivô do futsal? Eu confesso que eu já pensei a respeito disso e não vi muito uma relação não, né? Mas se alguém conseguir ver alguma relação depois que a gente estiver entrando no método mesmo, pode ficar à vontade aí para tentar elucidar. O que é esse pivô, né? Esse pivô vai ser um número sempre igual a 1 que vai ficar na coluna principal, ou seja, na diagonal principal da matriz, de forma que todos os outros elementos da matriz sejam igual a 0. Então, o pivô, lembrando, ele que será, só escrever aqui, ele vai ser... Vai ser identidade? Você vai conseguir exatamente, a gente vai chamar inclusive de RN, mais na frente, esse sistema equivalente que a gente vai construir, ela vai ficar exatamente igual à identidade, ou talvez não seja identidade, se a gente tiver mais, deixa eu ver, se a gente tiver mais incógnita do que equação, pode ser que tenha uma linha toda igual a 0. E na identidade a gente não tem uma linha igual a 0, né? Que a identidade ela é quadrada. Então, aqui pode ser que não seja quadrado o sistema linear, então por isso que eu não posso afirmar para você que seja exatamente a identidade. Mas se for quadrado, a gente vai conseguir, com a ideia de pivô, uma matriz equivalente, né, um sistema equivalente, utilizando as operações elementares, de forma que a matriz dos coeficientes vai ser exatamente a identidade. Agora imagine você resolver um sistema assim, ó, 1, 0, 0, 1, vezes xy, igual a 2, 3. É difícil resolver esse tipo de coisa? Tá vendo que aqui já tá na cara que esse camarada tem que ser esse e esse aqui tem que ser esse? Então o objetivo é esse, por isso que eu falei para vocês. A gente vai transformar o sistema original, logicamente que o sistema original não era esse. O sistema original era outra coisa, né? Com coeficientes diferentes de 1 e 0, 0 e 1, mas só que quando a gente aplicou as operações elementares, a gente chegou nisso aqui, né? Ou seja, um sistema equivalente, e a gente modificou os coeficientes. Lembra que eu falei para vocês que eu ia modificar os coeficientes, esses camaradas aqui, ó. Quando a gente aplica as operações elementares no sistema original, o que a gente tem? A gente vai modificar os coeficientes do sistema. E ao modificar os coeficientes do sistema, a gente vai chegar num sistema equivalente com essa ideia aqui de pivô,
Ou seja, esse pivô ele que será sempre um. Sempre um na coluna em que os outros elementos da coluna sempre vai ser zero. Aí você pergunta, mas como que isso funciona, né? Só acabar de escrever aqui, ó. A ideia de pivô que será sempre um na coluna que faz... Na verdade, fica melhor o texto aqui, ó. Na coluna que faz com que os elementos restantes da coluna sejam nulos. Então, imagine você tem uma coluna assim, né? 1, 2, 3. Aí eu quero que esse camarada aqui seja o pivô. Então, o que acontece? Eu tenho que zerar esse 2 e eu tenho que zerar esse 3. Então, qual que é a ideia? Multiplicar isso aqui por menos 2 e somar, concorda? Quando eu multiplicar isso aqui por menos 2 e somar, concorda que esse 2 aqui vai virar zero? Uhum. E depois multiplicar por menos 3 e somar com essa aqui de baixo. Concorda que eu vou zerar com 3? Mas é só chegar e multiplicar por menos 2, menos 3? Exatamente, e depois somar, porque isso aqui são operações válidas, né? Eu posso multiplicar uma linha toda. Lógico que vai ter outras coisas aqui na frente, né? O sistema tá completo. Aqui eu coloquei só a ideia para vocês entenderem o que significa o pivô. Então esse camarada aqui é o pivô. Então o que acontece? Eu tenho que zerar os outros elementos da coluna, tá vendo? Eu vou pegar ele como sendo o pivô, então significa que os elementos restantes da coluna tem que ser zero. Então significa que esse 2 e 3 aqui tem que ser transformados em zero, para poder chegar nesse formato aqui. Entendeu? Ficou claro, gente? Então, vamos ver um exemplo para ver como é que funciona essa ideia de pivô. Vou pegar mais uma página aqui. Esse exemplo que o livro do Reginaldo traz, eu acho ele eu acho um exemplo legal porque ele é bem contextualizado, funciona com qualquer sistema. Não significa que vai ter solução, né? O que eu quero dizer para você aqui é que você vai esses passos aqui, ó, que você vai utilizar, esses passos elementares, 1, 2 e 3, você vai conseguir uma matriz equivalente, né? Você vai usando 1, 2 e 3, você vai conseguir, cadê? 1, 2, 3, você vai conseguir uma matriz, um sistema equivalente, mas não significa que esse sistema equivalente ele vai ter solução. A gente vai ter o caso em que não vai ter infinitas soluções, ou uma única solução, ou talvez não existir solução, né? Que é o caso possível também de acontecer. Mas sempre é possível você aplicar o método de Gauss no sistema, em qualquer sistema. Então, exemplo. Licença, professor. Sim, Carlos. Você falou que pode ser que não tenha solução. Tem como identificar antes da gente resolver que não vai ter solução? Em vez de ficar por lá perdendo tempo tentando? Deixa eu pensar aqui. Você olha para o sistema, eu acho que você vai ter que escalonar ele primeiro. Não vai ter jeito, não. Tipo, deixa eu ver se tem como você... Você pode, se for quadrado, você pode calcular o determinante, uma possibilidade, né? Se o determinante for igual a zero e o vetor termo independente, esse vetor B aqui, ó, esse vetor B do sistema, se ele for igual a zero, então significa que pode ter infinitas soluções. Se ele for diferente de zero, aí não tem jeito, aí não vai ter solução. E se o determinante for diferente de zero, aí a solução vai ser única. Vai ser uma única solução. Mas só que a gente não estudou determinante ainda. Determinante a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Então, por enquanto, aqui o método que a gente tem é escalonar. E aí a gente vai ver o que dá depois do escalonado. Você vai ter uma matriz que a gente chama de matriz aumentada equivalente. E aí você julga, dependendo da última linha lá, por exemplo. Imagina que chegou lá na última linha, tem assim, ó, 0, 0, 0... igual a
isso aqui é a variável x, isso aqui é a variável y, e isso aqui é a variável z. E aqui chegou 3, por exemplo. Aí é impossível, né? Concorda? 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z igual a 3. Observe que não existe nenhum valor de x, y, z que satisfaz isso, né? Agora, se você chegou e aqui deu igual a 0, se aqui for 0 também, né? Aí sim, aí você tem infinitas soluções. Por que você tem infinitas soluções? Porque se isso aqui for 0, então significa que o x, o y e o z pode ser qualquer coisa que você quiser, né? Você pode escolher o x, y, z à vontade. Ou seja, tem infinitas soluções. Ok? Ok. Obrigado. Esse exemplo ele é contextualizado, ele fala o seguinte, uma indústria, ela produz, eu vou copiar aqui, uma indústria, é o mesmo exemplo que está no livro de vocês, indústria, produz 3 tipos de produto, produz 3 tipos de produtos, ele chamou de X grande, produtos. Ele chamou de X grande, Y grande e Z grande. E aí o que acontece? Esses 3 produtos, eles utilizam 2 tipos de insumo. Utilizando 2 tipos de insumo. Então aqui eles chamaram os insumos de A e B. Beleza? Aí, o que acontece? Como é que é a composição desses produtos? Para manufatura, ou seja, para produzir o produto, né? Cada quilo. Então, para manufatura de cada quilo do produto X, são utilizados 1 grama, né? 1 grama do insumo A e 2 gramas, ou 2 gramas, na verdade, né? 2 gramas do insumo. Eita, tá cada vez pior. Insumo B. Para cada quilo de Y, eles utilizam 1 grama, né? Para cada quilo de Y, 1 grama de A e 1 grama do insumo B. E para cada quilo do produto Z, 1 grama de A e 4 gramas do insumo B. Aí, o que ele vai querer com isso, né? Aí está a coisa mais interessante, né? Cada quilograma de X, ó, cada quilo de X custa R$2. De Y custa 3. E de Z custa R$5. Respectivamente. Entenderam o problema? Você tem uma indústria, né, que produz 3 tipos de produtos, o X, o Y e o Z. Para produzir esses produtos, o X é vendido a R$2, o Y a 3 e o Z a 5. Mas para produzir o X, eles utilizam 1 grama do insumo A, 2 do B. Para produzir o Y, 1 grama do A e 1 do B. E para produzir o Z, 1 grama de A e 4 de B. Agora, o
que tá de onde vai entrar a questão do sistema linear aqui na história, né? Se vender toda a produção, o que vai acontecer? Toda a produção, né? Ou seja, vendeu toda a produção de X, toda a produção de Y, toda a produção de Z, com aquele gastando 1 quilo do insumo A, 2 quilos do insumo B, ou seja, usou 1 quilo do produto A, do insumo A, 2 quilos do produto B, produziu a quantidade de produtos X grande, Y grande e Z grande. Aí, se ele fizer isso e vender tudo, ele vai arrecada arrecada-se R$ 2.500. A soma, né? Ou seja, quando vendeu, pegou o preço, né, de todo mundo, o resultado é R$ 2.500. Aí a pergunta é: determine quantos quilos de cada produto X, Y e Z foram vendidos. Ficou claro o problema, gente? Ou não? Só para Thiago? Pessoal que está no chat. Sim, digita sim ou não. Acho que está tranquilo, Eduarda. Thiago também. Então vamos lá. Como é que a gente vai moldar a solução? Tá tranquilo até agora? Matheus Anjos, Luísa, beleza. Jennifer também. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, para poder... Emily e Verônica também tá tranquilo. A minha solução, vou pegar aqui o produto X, o produto Y e o produto Z. Vou montar uma matriz com esses produtos. Como é que seria essa matriz? Aqui, eu vou colocar aqui nessa linha aqui a quantidade de gramas do insumo A por quilograma, porque eu tenho essa informação, né? O produto X, quantas gramas do insumo A ele leva para poder fazer ele? Vocês lembram lá que era 1 grama do insumo A para poder fazer o X? O Y também era 1 grama e o Z também era 1 grama, não era? Voltando aqui, ó. 1 grama do insumo A para o X, 1 grama também do insumo A para o B, para o Y, né? E 1 grama também para o Z, né? Agora, aqui eu vou colocar na outra linha gramas do insumo B por quilograma. O X, quantas gramas? Vocês lembram que era 2 gramas? O X, olha, era 1 grama de A e 2 gramas de B. Então, 2 gramas B. O Y aqui acho que era 1 e 1, não era? Era 1 e 1, deixa eu ver. Para fazer o Y, 1 grama de A e 1 grama de B. Então, 1 e 1. E o Z era 4 gramas, né? O Z era 4 gramas de B. Tá vendo aqui, ó? 4 gramas de B. 4 gramas. E aqui embaixo, eu vou colocar a última linha, eu vou colocar o preço por quilo. Então, para vender o produto X, eles cobravam R$2. Para vender o produto Y, eles cobravam R$3. E para vender o produto Z, eles cobravam R$5. Eu vou chamar com certa abuso de notação, esse X aqui, ó, não é o mesmo X, esse X aqui, ó, ele não é o mesmo X aqui, né? Ou seja, eu vou chamar ele de Xzinho, Yzinho e Zzinho. Quem que são esses camarada? Isso aqui é a quantidade de quilo de X produzido
esse Y aqui é a quantidade de quilo do Y, do produto Y que foi produzido. E esse aqui é a quantidade de quilos que eu estou querendo saber, né? Determine quantos quilos de cada produto foi vendido. Então, é a quantidade de quilos de Z produzido. E o meu vetor B ficou pequeno aí para vocês? Dá para ver? É só para poder não perder esse pedaço aqui. Então, vamos lá. E o meu vetor B, quem vai ser o meu vetor B? O meu vetor B vai ser o vetor preço, digamos, né? Ou seja, eu vou usar isso aqui, 1000 gramas do produto A. Aqui é a quantidade de gramas, né? De A. Vou usar 2000 aqui gramas. É o vetor preço, né? Na verdade, é como se fosse aqui, 1000 aqui seria 1 quilo, né? 2 aqui de B. E por último aqui a arrecadação, que foi 2.500, né? Que vendeu toda, então aqui eu vou chamar de arrecadação. Arrecadação. Então a quantidade 1000 gramas de A, 2000. Tá vendo? Ele usou 1 quilo de A, usou 2 quilos de B, não foi? Ele usou 1000 gramas, 1 quilo, né? 1000 gramas. 2000 gramas foi 2 quilos de B. E aí, quando utilizou isso aí para produzir, arrecadou 2.000, vendeu, né? Arrecadou R$2.500. Então, com isso, eu vou ter um sistema assim, ó. Eu vou ter um sistema, deixa eu pegar uma página nova aqui. Eu vou ter um sistema A. Lembrando que esse X aqui não é o X produto, não. É o X vetor solução, igual a B. Quem é esse sistema? Esse sistema é dado por X. Ah, tá. Vamos escrever quem que é a matriz A aqui. A matriz A é a matriz 1, 1, 1, 1. Depois 1, 2 e... Não, 2, 1 e 4. Opa. 2, 1 e 4. 2, 1 e 4. E aqui por último, 2 é o preço, né? 2, 3 e 5. Então, isso aqui multiplicado pelo vetor x grande, que é xyz. Isso aqui tem que dar quem? Tem que dar 1000, 2000, é a grama, né? E R$2.500. Pronto, chegamos nesse sistema. Quando você multiplica, vai dar o quê? Vai dar x mais y mais z igual a 1000. Depois, 2x mais y mais 4z igual a 2000. E por último, 2x mais 3y mais 5z igual a 2.500. Pronto. Na verdade, na maioria das vezes, a gente dá para vocês já dessa maneira aqui, né? Aqui esse problema é mais interessante que ele monta primeiro para depois resolver o sistema. Oi. Essa parte mais interessante aí que eu não entendi como é que monta o sistema. Essa aqui? O de antes lá, Então, o que acontece? Aqui que eu peguei todas as informações que o problema me deu, tá vendo? Primeiro, eu tenho 3 produtos, x, y, z, e aí eu vou utilizar 2 tipos de insumos, A e B, para produzir esses 3 produtos. Aí eu tenho todas as informações aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó? O produto X, o produto Y e o produto Z. Aqui é a quantidade de gramas do insumo A que eu utilizo em cada um dos produtos, tá vendo? 1 grama de X, ó, o produto A aqui, ó. Ele usa, no X ele usa 1 grama, no Y 1 grama e no Z ele utiliza, cadê o último aqui, no Z aqui, cada 1 grama também, tá vendo? 1 grama para A, 1 grama de B, para o Y usa 1 grama também, e para o X também 1 grama. Agora, o insumo B,
no produto X ele utiliza 2 gramas, no Y usa 1 grama e no Z usa 4 gramas. E aqui, por último, é a quantidade do preço de cada produto. R$ 2,00 para o produto X, R$ 3,00 para o Y e R$ 5,00 para o Z. Com isso, e aqui é a parte final, né? Se vender toda a produção desses produtos, se você utiliza 1 quilo, tá vendo? Eu estou colocando 1.000 gramas do produto A, é 1 quilo, tá vendo? Foi dado aqui. E 2 quilos do B. Se você vender tudo, você arrecada R$ 2.500. Então aí eu estou querendo saber quantos quilos de cada produto eu preciso vender, sendo que eu tenho essa limitação, tá vendo? Eu só posso utilizar 1 quilo do insumo A e 2 quilos do insumo B. Levando em consideração esses preços aqui da última linha, quantos quilos de cada produto eu tenho que fazer para poder chegar em R$ 2.500, entendeu? Entendi, obrigado. Então vamos lá. Aí o que acontece? Aí eu vou fazer a matriz aumentada, né? De acordo com o sistema de Gauss-Jordan, eu quero fazer eu vou usar o sistema de pivô aqui, então o que acontece? Eu vou utilizar aqui, ó, 1 e 1, e aqui 1.000. Eu vou fazer exatamente essa matriz aqui, ó. Lembra dessa matriz? Só que essa matriz aqui ela é 3 por 3 e esses vetores aqui também são 3 valores, né? Então vamos montar essa matriz aqui. Depois 2, 1, 4, 2.000. E por último 2, 3, 5 e 2.500. Então aqui eu vou ter meu pivô aqui, ó. Para ser pivô, eu tenho que zerar os elementos da coluna, não tem? Lembra? Para ser pivô? Eu tenho que zerar os outros elementos da coluna. Então, o que acontece? Aí, quais operações que eu vou fazer aqui para poder zerar esse 2 e esse 2? Vocês concordam que eu tenho que multiplicar por menos 2 e somar? Para poder zerar com esse camarada e esse camarada? Aí vai somar a linha toda, né? Exatamente, eu vou multiplicar essa aqui toda e depois somar com essa linha toda. O que vai acontecer com esses outros números aqui, ó? Não sei. Vai modificar. Beleza? Então, vamos lá? O que vai acontecer? Então, vamos mudar aqui para preto de novo. Eu vou obter um sistema equivalente. Que sistema equivalente é esse? Ó, menos 2 vezes 1. Aqui não vai modificar nada, deixa eu escrever aqui, né? Esse aqui não vai modificar nada. Mas aí eu vou pegar o quê? Vou multiplicar por menos 2 e vou somar. Então, menos 2 vezes 1 mais 2, aqui vai zerar. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, né? Menos 2 com mais 1, vai sobrar menos 1 ainda, não vai? Ok, gente? Ok? Uhum. Sempre vai explicar menos 2? É porque eu preciso zerar esse camarada aqui e esse camarada aqui, ó. Tá. Mas em todas as situações ou... Não, se fosse outro... No exemplo é isso aí. É, no exemplo, né? Porque se fosse outro número aqui, imagina se aqui fosse um 5. Eu teria que multiplicar por menos 5, né? Uhum. Entendi. Professor, sobre o pivô aí, eu achei que eu tinha entendido, mas eu não entendi. Só vai dar para usar esse método aí quando tiver o 1 aí nessa posição? Exatamente. Aí depois a gente vai passar para a próxima coluna, na frente vai ser esse camarada. Se o número que tiver aqui, ó, não for 1, o que a gente faz? A gente multiplica por alguém de forma a produzir o 1. E na posição 1 aí, ó. Esse camarada aqui? Isso, se fosse outro número. Se fosse um 5 aqui, a gente multiplicava por 1/5. Faria a mesma coisa. Antes de começar, a gente multiplicaria por 1/5, a linha toda. Então sempre a gente tem que deixar esse... O pivô vai ser sempre 1. Beleza? Continuando aqui, ó. Eu estou multiplicando esse menos 2 a essa linha e somando com essa. Então, menos 2 vezes 1, menos 2 com mais 1, menos 1.
Menos 2 vezes esse 1 aqui vai dar menos 2. Que eu somando com esse 4, vai sobrar 2 positivo, concorda? Ok, gente? Professor, eu tenho outra dúvida. Pode falar, Lucas. Você fazendo isso aí, você não acaba não mudando a forma Do sistema original? É. Então, mas você lembra lá que a gente falou esse teorema aqui, ó? Se você tem dois sistemas de forma que esse camarada aqui, ele é a matriz obtida do original, utilizando as operações elementares, que é o que a gente está fazendo. Então, esses dois camaradas vão ter a mesma solução. Que é o que interessa para mim, né? Resolver o sistema original, não é? Então, eu vou conseguir um sistema equivalente, de forma que ele seja mais fácil de resolver, e a solução dele é exatamente igual à solução do original. Tá. No caso, o sistema não é o mesmo, mas a solução é a mesma. Exatamente. E por último, menos 2 vezes 1000 vai dar menos 2000. Menos 2000 com mais 2000, então aqui zerou. Tranquilo? Agora, pega esse menos 2, somar com a primeira linha e somar com a... Não. O menos 2 multiplicar pela primeira linha e somar com a terceira linha. Então vamos lá. Menos 2 vezes 1, menos 2 com mais 2, zerou. Então aqui já ficou... Tá vendo que essa primeira coluna já ficou ok? A coluna do pivô, os outros elementos da coluna tem que ser zero. Menos ele, né? Então, se o pivô estiver localizado aqui, por exemplo, nesse elemento aqui, ó, então eu tenho que zerar quem está acima e quem está abaixo. Só pode ficar ele, só pode ficar diagonal, igual ele falou lá, né? Só vai sobrar a identidade aqui. Depois que a gente terminar, né? Então vamos lá, menos 2 vezes 1, já foi esse aqui, né? Menos 2 vezes 1, menos 2 com mais 3, sobrou 1. E depois, menos 2 vezes 1, menos 2 com mais 5, sobrou 3. Menos 2 vezes 1000, menos 2000 com mais 2500, sobrou 500. Até aí ficou outra... Oi? Tem como você fazer essas operações mais lentamente, porque eu não estou conseguindo ver direito onde está o cursor, né? Eu ia falar isso. Tem como você mudar a cor do cursor? Não. Fica meio transparente. Não tem, viu? Infelizmente esse programa já foi reclamações anteriores, né? Desse cursor, ele realmente eu não tenho como... O máximo que eu posso fazer é isso aqui, ó. Mas aí não dá para escrever, escrever, né? Mas vamos lá. Ó, então vamos lá. Já que eu já escrevi vamos... Aqui eu reescrevi essa linha, essa primeira linha eu reescrevi ela, tá vendo? Agora vamos para a segunda linha. A segunda linha ela vai ser modificada, porque eu estou querendo zerar esse 2, tá vendo? Então o que eu fiz? Eu peguei esse menos 2 aqui, multipliquei pela primeira linha toda e somei com a segunda linha. Então menos 2 vezes 1, menos 2, com mais 2 deu 0. Menos 2 vezes 1, menos 2, com mais 1 deu menos 1. Menos 2 vezes 1, menos 2 com mais 4 deu 2 positivo. E menos 2 vezes 1000 deu menos 2000, com mais 2000 deu 0. Tranquilo? Uhum. Agora vamos... Nossa, então essa é multiplicar todos os menos 2 pela primeira linha e somar pelas linhas que você está procurando, né? Pela segunda, né? Porque o meu objetivo era zerar esse camarada, esse camarada aqui. O que vai acontecer com esses números aqui da frente, que deu esses aqui, ó, eu não sei. Meu objetivo é zerar esse camarada aqui, ó, porque eu quero encontrar a minha coluna do pivô, só pode restar o 1 e os outros elementos tem que ser 0. Agora eu preciso zerar esse camarada aqui também, que ele está na coluna do pivô, tá vendo? Na primeira coluna aqui, ó. Então, para zerar esse 2, eu multiplico por menos 2, a primeira linha toda, e somo com a terceira. Então, menos 2 vezes 1, menos 2, com mais 2 deu 0, que é esse 0 aqui, ó. Menos 2 vezes 1 deu menos 2, com mais 3 deu 1 positivo. E menos 2 vezes 1000, menos 2 vezes 1 deu menos 2, com mais 5 deu 3. E menos 2 vezes 1000 deu menos 2000, com mais 2500 deu 500.
Então esse sistema aqui, ele é equivalente a esse primeiro, mas só que ele não está ainda bom ainda. A gente vai mexer agora na segunda coluna, que é essa coluna aqui, ó, tá vendo? Então eu vou transformar primeiro, ou eu transformo esse camarada aqui em pivô, multiplicando por menos 1, ou eu posso trocar essa linha de lugar com essa, não posso? Por quê? Porque se eu troco essas linhas de lugar, esse camarada aqui já é 1, tá vendo? Então eu não preciso fazer operação nenhuma, tranquilo? Eu posso trocar a linha de lugar, não posso? Sim. Então, ó, deixa eu aproveitar a mesma folha aqui. Então, o próximo passo que eu vou fazer aqui é equivalente. Ó, 1, 1000. Ó, aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar de lugar aqui, ó. Eu vou trocar linha 2 e 3, né? Eu vou trocar essas linhas de lugares. Então aqui vai ficar 0, 1, 3, 500. E aqui vai ficar 0, menos 1 e 2 e 0. Agora, esse camarada aqui vai ser o pivô, ó. Deixa eu colocar de vermelho aqui, igual eu coloquei no outro. Esse camarada aqui agora vai ser o meu pivô. Se ele é o pivô, eu preciso zerar esse camarada e preciso zerar esse também, não preciso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, para zerar esse 1 aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por quem essa linha e somar com essa de cima. Concorda que é menos 1? Se eu multiplicar essa linha por menos 1 e somar com essa, eu vou zerar esse 1, não vou? E agora, para zerar esse menos 1 aqui, o que eu faço? Basta multiplicar por 1, né? Porque 1 mais menos 1 já dá 0. Então... Ô, Valdomiro, Oi. aí no caso aí você só trocou porque ele era menos 1 e você precisava do 1 lá em cima, na segunda linha? Exatamente. O pivô tem que ser sempre igual a 1. Aí não pode ser menos 1, tem que ser 1. Não. Se você não trocar de lugar, você teria que multiplicar essa linha toda aqui por menos 1 para poder fazer esse menos 1 aqui virar 1 positivo. Ok? Você pode... Exatamente. É melhor trocar de lugar, né? Já que você já tem um aqui embaixo. Ô, professor, Oi? você está multiplicando toda a diagonal principal, não é? Toda a diagonal principal? É, porque você fez o primeiro e depois você está fazendo o segundo. A segunda coluna. Segunda coluna. Eu fui pra segunda coluna. Não é na diagonal, não. É na segunda coluna agora que eu tô. É, eu falei errado. Ok. Aí depois na terceira coluna você vai ter que trocar a primeira linha pela terceira linha? Não sei. Eu vou fazer a conta ainda pra ver o que dá. Ah, beleza. Vamos esperar um pouquinho. Então, vamos lá. Isso aqui vai gerar um sistema equivalente. Agora, o que acontece? Observe que essa linha do pivô, eu sempre posso escrever ela, porque ela não vai ser modificada, concorda? Quem vai ser modificada são as outras, né? Mas essa aqui não vai ser modificada, a segunda linha, concorda? Então, você pode escrever ela do jeito que ela está aqui da matriz anterior. Igual essa primeira linha aqui, ó. A gente não reescreveu ela primeiro aqui, ó. Ela não modificou, pois modificou? Porque quem vai modificar são as outras duas, né? Então, nesse caso aqui, ó, essa segunda linha aqui, ó. Opa. Essa segunda linha aqui, ela não vai ser modificada. Então, eu posso escrever ela. Ficou claro isso? Então, vamos lá. Menos 1 vezes 0. Menos 1 vezes 0 dá 0, né? Mais 1 dá 1, né? Vamos lá. Menos 1 vezes 1, menos 1 com mais 1 é exatamente o objetivo que a gente quer, né? Zerar esse camarada aqui. E por último, menos 1 vezes 3, por último não, né? Tem o 500 ainda. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 com mais 1 vai dar menos 2, concorda? E agora, menos 1 vezes 500 dá menos 500. Menos 500 com mais 1000 vai sobrar ainda 500 positivo, beleza?
Agora vamos para a linha de baixo aqui agora, ó. Menos 1 vezes 0 mais 0 dá quanto? 0, concorda? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Com menos 1 dá menos 2, concorda? Estou pegando esse menos 1 aqui, multiplicando por 1 dá menos 1. Opa, desculpa, gente. Agora é 1 positivo, né? Desculpa aí, foi mal. Agora eu estou só voltando aqui, ó. Eu estou pegando esse 1, multiplicando pela segunda linha e somando com a terceira. Então, 1 vezes 0 mais 0, resolver um cubo mágico, dá 0. Agora, 1 vezes 1 mais menos 1, zerou, né? Que é exatamente o objetivo que a gente tinha, era zerar os camaradas aqui, né? Da segunda coluna, só deixar o pivô. E por último, 1 vezes 3 dá 3. 3 com mais 2, 5. E 1 vezes 500 dá 500. 500 com mais 0, 500. Tranquilo até aí? Então nós temos aqui já está ok, aqui já está ok. Agora, ó, para vocês verem, eu tenho que transformar esse camarada aqui em pivô, tá vendo? Mas só que ele não está com cara de pivô, né? O pivô tem que ser 1. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar. Oi, Thiago. Precisava multiplicar da linha por 1 mesmo para somar? Não podia só ter somado direto, né? Pode. Só para manter o padrão, né? Ah, tá. Pode somar direto. Você percebeu que aqui esse camarada com esse aqui vai zerar, então, logicamente, o camarada que você tem que multiplicar é a identidade, né? É o 1. Mas só para manter o padrão, né? Então, esse camarada aqui, ó, ele não é pivô, tá vendo que ele é 5? Eu preciso zerar, eu preciso que ele seja 1 para me poder zerar esses dois camaradas aqui em cima, tá vendo? Então, o que acontece? Eu vou multiplicar por 1/5. Então, eu vou multiplicar, eu posso fazer isso, né? A última linha não vai alterar. Multiplicar por a linha 3 por 1/5, né? Porque 1/5 vezes 5 vai dar 1. Então, o sistema equivalente que eu vou ter agora, quem que é? 1, 0, menos 2, 500, 0, 1, 3, 500. E aqui, multiplicar por 1/5, o 0 vai dar 0, aqui também vai dar 0, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 100, beleza? Né? Multipliquei por 1/5, 1/5 vezes 500 deu 100. Agora sim, agora eu estou em condições de chamar esse camarada aqui de pivô. Então, agora eu preciso zerar esse camarada aqui e zerar esse. O que eu vou fazer? Quem que eu tenho que multiplicar a linha 3 e somar com a linha 2 aqui? Menos 3, concorda? Se eu multiplicar por menos 3 e somar, eu concordo que eu vou zerar esse 3 aqui? Uhum. Aí no outro você vai multiplicar por 2 e somar com menos 2? Exatamente. Vou multiplicar por 2 e vou somar aqui, ó. Para poder zerar esse menos 2 aqui. Então, com isso, eu vou obter um sistema equivalente da seguinte maneira. Estamos terminando. Esse é o último passo, né? O metrinho é grande, viu? O trenzinho da alegria, né? Vamos lá. Então, aí eu vou ter um sistema. Novamente, essa linha de baixo aqui eu vou escrever ela, né? Porque ela não vai modificar. Agora vamos lá. Menos 3 vezes 0. As contas vão ficando cada vez mais simples, porque eu vou zerando os elementos da matriz toda, né? Então, menos 3 vezes 0 vai dar 0. Com 0 aqui vai zerar, né? Então, isso aqui continua sendo 0. Menos 3 vezes 0 vai zerar, com mais 1 vai continuar sendo 1. E menos 3 vezes 1, menos 3, com mais 3, 0. Agora, menos 3 vezes 100 vai dar menos 300. Menos 300 com mais 500, então sobrou ainda 200. Beleza? Agora 2. 2 vezes 0, 0 com mais 1 dá 1.
2 vezes 0 com mais 0 vai dar 0. E 2 vezes 1, 2, com menos 2 deu 0. E 2 vezes 100, 200. 200 com mais 500 dá 700. Pronto. Ó, para vocês verem, esse sistema aqui, ó, ele é equivalente ao sistema original. Lembrando que meu sistema original, quem que era? Era 1. Opa. Era 1. 1, 2, 1, 4. É 2, 2, 3, 5. Dois, três, cinco, 1.000, 2.000 e 2.500. Esse sistema aqui e esse aqui são equivalentes. Lembra lá do teorema? Do teorema eu tinha um A, B. E aqui eu tenho C barra D. Lembra? Se esse sistema aqui foi obtido desse aqui, utilizando transformações elementares, então significa que esses dois camaradas têm a mesma solução. Resolver esse aqui é fácil, não é? Esse aqui da esquerda. Porque se você pegar essa matriz aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, multiplicar por x, y, z igual a 700, 200 e 100, fica claro que o x ele vai valer 700, o y vai valer 200 e o z vai valer 100. Então, a solução sua é exatamente essa aqui. Beleza? Então, você pode produzir 700 quilos do produto X, 200 quilos do produto Y e 100 quilos do produto Z. Você vai gastar exatamente 1 quilo do insumo A, vai gastar exatamente 2 quilos do insumo B. Beleza, Juan? E ao vender isso aqui, ó, lembra quanto custava cada quilo? O X acho que custava R$2, né? Então, R$700 vezes R$2 cada um. O Y custava R$3, então 200 quilos vezes R$3. Esse aqui era mais carinho, né? 100 quilos vezes R$5, né? Então, R$1.400 mais 600 mais 500. Então, quando você faz essa conta aqui, arrecadou exatamente R$2.500. Tranquilo? Tranquilo, gente? Ou não? Tranquilo, né? Então, por hoje é isso.